Você teve um diagnóstico de câncer de próstata, você sabia que pode não fazer nada e ter vantagens com isso? Nesse vídeo eu vou falar sobre as vantagens da vigilância ativa. Fique até o final para entender se esse tipo de acompanhamento serve para o seu caso. Antes de seguir, eu gostaria de pedir a todos para continuar seguindo meus canais, minhas redes sociais, curtir e compartilhar esse conteúdo para que mais homens, mais famílias possam saber do que se trata o câncer de próstata e as formas de conduta, especialmente a vigilância ativa, que pode beneficiar uma série de homens com o diagnóstico dessa doença tão comum dos homens. Antes de falar sobre a vigilância ativa propriamente dita, é importante todos vocês entenderem que o câncer de próstata ele tem duas nuances. A primeira é que, apesar do nome câncer, ele se apresenta de maneiras variadas. Então, o câncer de próstata ele pode ser uma doença de início lento ou até em situações menos comuns, ele pode ser agressivo. Na maioria dos casos, felizmente, essa doença que se apresenta de forma espectral, ela costuma ser mais branda e lenta. E nisso vem o conceito, então, de doença de baixo volume e baixo risco. Boa parte dos pacientes apresentam a doença inicial, com grandes chances de tratamento. Só que apenas uma pequena parcela vai se encontrar no grupo de baixo volume de doença, com a doença realmente inicial. Nós estamos falando aqui de um grupo seleto de pacientes com Gleason 6, PSA abaixo de 10 e ISUP 1. Então, esses pacientes, na grande maioria das vezes, eles podem ter a chance de fazer o acompanhamento ativo que nós chamamos de vigilância ativa. A segunda nuance com relação ao câncer de próstata é que a próstata está numa região muito complexa da nossa pelve óssea. Então essa é uma região cheia de nervos e vasos sanguíneos muito valiosos para os órgãos que moram ali. Então, quando a gente vai fazer qualquer procedimento na próstata, principalmente para tratar o câncer, a gente vai mexer, vai manipular essa região, podendo afetar partes funcionais do seu organismo. E por isso que a gente tem que sempre racionalizar a necessidade de um tratamento nesse órgão. E o que a vigilância ativa traz de vantagens então? A vigilância ativa, a gente vai acompanhar um paciente periodicamente com exames, sejam eles exames físicos, como por exemplo o exame de toque, exame do PSA, exames laboratoriais e exames de imagem. A gente vai acompanhando esse paciente a cada 3, 6 meses, a cada ano faz uma nova biópsia, uma nova ressonância, para a gente ver em que situação a doença se encontra. Muitos pacientes desse grupo seleto continuam mantendo a doença sob controle. E aí que entram as vantagens da vigilância. Se você tem um diagnóstico de uma doença inicial, a gente pode protelar um tratamento, evitando assim os potenciais problemas do tratamento. Como eu comentei, a próstata está envolvida em nervos e vasos sanguíneos. Se eu vou para um tratamento da próstata, todos aqui já conhecem pessoas que já trataram da próstata e se referem como problemas relacionados à parte sexual e também a questões urinárias. Então, evitar isso, embora a gente hoje tenha tecnologia suficiente para minimizar esses problemas, mas evitar esses problemas é sempre melhor. Então, para esse grupo seleto de pacientes, sendo possível evitar por 1, 2, 5 anos, já vai ter uma vantagem sobre aqueles que tiveram que operar por conta da agressividade da doença. Então, a vigilância ativa, ela traz bastante vantagens para o paciente que tem um diagnóstico de uma doença bem pouco volumosa e que ele pode viver uma vida normal sem precisar fazer nenhum tipo de tratamento específico para a doença nesse momento. E aí você pode viver uma vida com um trabalho normal, uma vida totalmente normal do ponto de vista do dia a dia do paciente, planejando o futuro e até decidindo um momento que você queira, por exemplo, parar de acompanhar e agora sim tratar. Então, um paciente que teve uma doença em que não evoluiu, mas ele fala assim, olha, eu já cansei de ficar fazendo esses exames, esse acompanhamento, passaram-se 3 anos e eu estou com essa doença, agora eu quero tratar, ele tem uma programação melhor do que aquele que não tem a possibilidade de ser feita a vigilância. Mas, como eu comentei, a vigilância ativa, ela deve ser muito bem selecionada. Os pacientes precisam entender que existe uma grande variação
de laboratório, de locais onde fazem exames de imagem, de biópsia, e a gente precisa ter tudo isso em mãos e racionalizar muito bem com o paciente, explicar que o laboratório tem mais experiência do que o outro, muitas vezes precisa realizar os mesmos exames, repeti-los para a gente garantir que aquilo ali está seguro e a gente então continuar a vigilância. Então esse grupo seleto de pacientes em que a gente consegue fazer essa vigilância adequadamente, eles com certeza se beneficiarão de não fazer nada nesse momento e a gente vai ter aí o acompanhamento bem de perto para evitar que a doença evolua, se espalhe. Então a gente consegue ter essa segurança com a vigilância ativa bem feita e para isso você precisa de um acompanhamento com médicos urologistas que estão habituados a fazer esse tipo de acompanhamento. Apesar de todos os urologistas conhecerem esse conceito, muitos deles não confiam no método por não ter conhecimento suficiente ou aqueles que não têm experiência de fazer a vigilância ativa de maneira correta. Então, se você teve um diagnóstico de câncer de próstata e está na dúvida, gostaria de entender mais se o seu caso pode ser feita a vigilância ativa, procure um urologista com experiência no assunto. Bom, era sobre a vigilância ativa e as vantagens de você fazer esse tipo de conduta frente ao diagnóstico de câncer de próstata, que era o objetivo desse vídeo. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre o assunto e mais uma vez peço que vocês compartilhem esse conteúdo para que mais homens possam conhecer esses conceitos. E eu acredito que quando o homem fica mais informado, ele chega na consulta com dúvidas mais direcionadas e mais consciente e informado sobre o seu problema. Um grande abraço e até um próximo vídeo.